me lembro que havia chegado em casa por volta de 11h30, meia-noite, e, e ter ido dormir. Já estavam todos já dormindo, né? E naquela casa havia 3 quartos, né? O quarto do pai e da mãe, o quarto dos meus irmãos e o meu último quarto. E naquele dia, eu me lembro que tinha algumas visitas em casa e estavam dormindo no quarto do meu irmão. Então a minha irmã e o meu irmão vieram dormir no meu quarto. Então eu cheguei e coloquei, né, um colchão ali no chão. E eu me lembro que quando eu deitei, até aí tudo bem. Mas quando eu peguei no sono, eu acordei. Realmente eu acordei pensando em fazer alguma coisa. Mas quando eu acordei, eu já estava acima de mim, né? Já estava numa altura já. E naquela, parece, meia bagunça, sem entender nada, eu vi o meu quarto, me vi deitado, exatamente a forma com que eu havia deitado, vi o meu corpo deitado ali, e estava um pouco frio, eu vi a coberta sobre o meu corpo, até a parte do peito, e achei estranho aquilo. E de repente, aquilo tudo some. Aquilo tudo some, e como se fosse assim, em um despenhadeiro, né, em um penhasco. Se eu não me engano, é muito parecido com aqueles penhascos lá da Chapada Diamantina, né? Tem aqueles penhascos, mais ou menos aquilo. Eu me lembro que eu estava sobre aquele penhasco, mas sobre o ar, mas sem entender nada. E de repente, eu ouço uma voz dentro da minha cabeça, dentro da mente, né? E aquela voz falou para mim assim: vem e me segue. Até aí tudo bem? E de repente eu escuto barulho de alguém que estava se aproximando. E quando se aproxima, ele passa à minha frente. Aí eu consigo ver o quê? Eu vi nesse momento um homem todo vestido de branco, as vestes dele ia até próximo ao pé, e ele pisava sobre o ar, eu também pisava sobre o ar, e aquilo me chamou a atenção. Aquela veste muito clara, muito reluzente, sabe? Não consegui ver o rosto, né? E, e ele começou a andar e eu comecei a seguir ele. E nós fomos descendo, 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 até quando eu percebi que eu olhei para o alto, eu vi que já não tinha mais a luz do sol. E era tudo escuridão, tudo escuro, tudo muito escuro. A única coisa que clareava o caminho era as luzes que saía da veste daquele homem, né? Então eu fiquei muito preso a esses detalhes, porque aquilo me chamou a atenção, né? Tudo muito escuro ao redor, mas ao redor dele e ao meu redor a gente conseguia ver o caminho, né? E eu percebi que parece como se fossem lâmpadas muito fortes, fluorescentes, caminhar, clareava o caminho, né? E de repente passou-se um tempo, nós chegamos assim em um portal, eu não sei se eu posso dizer se é um portal ou um portão muito grande, muito alto, muito elevado, e não tinha fim assim as laterais daquele portão. E o que me chamou a atenção, Paulo, nisso que eu vi, foi a grossura dos ferros ou desse portão. Era muito. Eu não sei se existe um portão hoje, falando aqui, humanamente falando, se existe um portão daquele tamanho, daquela grossura, sabe? Correntes que vinha do alto até embaixo, no local de acesso àquele lugar. Eu me lembro que esse ser de branco, ele parou e estendeu a mão. Ele estendeu uma mão só. E quando ele estendeu a mão, esse cadeado, essa corrente, elas estouraram. Literalmente, elas estouraram assim, caíram no chão. E devagar, esse portão foi se abrindo. E ele se abriu só um espaço para que eu e esse ser pudesse passar, né? Então, quando nós entramos ali dentro, quando nós entramos lá, eu comecei a ouvir muitos barulhos. E um barulho que me chamou muita atenção.
foi gritos, muitos, mas gritos assim, para se ter uma noção, a quantidade de gritos e de pessoas, era como se fosse assim, imagina um estádio de futebol lotado, um Maracanã lotado, uma final de qualquer campeonato, um mundial, e toda aquele povo gritando. Era mais ou menos assim, mais um grito de desespero, um grito de angústia, um grito de socorro. E aquelas pessoas, muitos que estavam ali, pediam para tirar ela de lá, sabe? Então eu fiquei nesse momento, eu fiquei assim em estado de angústia, porque eu queria ajudar, mas eu não podia. Eu não tinha ação e eu não tinha reação, porque eu estava sobre o comando dessas pessoas. Eu estava sobre o comando desse ser, né? Eu não conseguia ter atitude. Até o presente momento, quando a gente conseguiu dar alguns passos ali, eu consegui ver abaixo de mim, pela claridade das vestes dele, o que eu consegui enxergar foi uma espécie de uma lama, mas uma lama escura, sabe? Como se fosse uma areia movediça, só que o que dava para entender é que essa areia segurava as pessoas dentro daquele local ali, elas não tinham acesso, elas não tinham mobilidade lá, né? Então aquilo me chocou porque eu consegui ver o rosto de uma pessoa. E a aparência dessa pessoa era de uma mulher, né? Era de uma mulher, por quê? Porque metade dela tava em carne ainda, sabe? E a outra não, a outra era esqueleto, dava para ver os ossos e os cabelos. E ela gritava. Eu me lembro que ela gritava, estendia a mão para mim e pedia socorro. Ela dizia: moço, me tira daqui. E eu naquele estado ali, eu não tinha, como eu falei, eu não tinha ação e nem reação, né? E eu fiquei apavorado e eu pensava comigo mesmo, eu falei: como que eu posso tirar essas pessoas daqui? Eu queria tirar as pessoas de lá, né? Eu comecei a ficar em estado de êxtase, comecei a ficar naquele desejo de poder ajudar aquelas pessoas. Era muita gente, mas muita gente mesmo. E um local muito extenso, muito escuro, né? E de repente eu falei: eu vou tirar essas pessoas daqui, né? E quando eu pensei: eu vou tirar elas daqui, pela segunda vez o ser vai falar comigo. Ele fala comigo na minha mente, ele fala comigo assim: olhe para a sua direita. Aí nesse momento eu olhei para a minha direita. Quando eu olhei para a direita, eu vi uma grande, mas uma fila enorme, extensa demais. E essa fila, as pessoas tinham no pescoço, tinham como se fosse alguma espécie de coleira, sabe, de ferro, uma corrente, e elas estavam presas, totalmente presas, né? Eu via nos pés dessas pessoas bolas de ferro, que eu não consigo entender o porquê. Então, quando essas pessoas estavam nessa fila, eu pude ver a primeira pessoa que estava na fila, ela sofrendo tortura por um ser que até hoje eu não consigo esquecer a imagem daquele ser. Sabe? É algo assim triste, às vezes até assustador. No início me assustou muito, hoje bem tranquilo, hoje estou bem mais maduro para entender essa questão, né? E esse ser, ele não era alto não, aproximadamente 1,5 m, mas a fisionomia, a imagem dele era muito feia, sabe? Ele abria a boca e da boca dele saía a espécie de um fogo, sabe? E esse fogo atingia essas pessoas. E quando eu vi ele pegar a barra de um ferro, ele cravava nas pessoas e chacoalhava, sabe? E essas pessoas gritavam demais, a ponto de pedir socorro para sair de lá. E eu perguntei, falei: mas o que é isso? Que fila é essa? Né? Eu perguntei: que fila é essa? E de repente, aquele ser falou para mim assim na mente: olha, essa fila
que você está vendo é a fila da tortura. Então aquilo, eu vi as pessoas sendo maltratadas lá, sabe? Sendo torturadas, e aquilo me trouxe uma angústia muito grande. E quando eu pensei, eu vou tirar elas daqui, pela terceira vez ele vai falar comigo. Ele fala comigo assim: essas pessoas, elas não poderão mais sair daqui. Aquilo foi algo terrível para mim, porque eu estava naquele êxtase, naquela vontade de querer tirar aquelas pessoas de lá, sabe? E o que acontece? Quando ele me falou isso aí, que elas não poderiam mais sair de lá, eu fiquei naquela sensação de ficar paralisado, sem ter o que fazer, observando todo aquele cenário. E de repente, eu acordo, né? Como eu disse, eu fui dormir, era por volta de meia-noite. Eu acho que esse sonho ele teve uma duração da noite inteira, porque quando eu acordei, eram 8 horas da manhã. Só que eu acordei em um estado totalmente anormal. Acordei com medo, acordei gritando, não conseguia falar. E de repente, no quarto. A minha mãe já é mais experiente, já sabia de muitas experiências parecidas com essa, né? E ela já entrou sabendo o que era. Então, ela perguntou se eu vi alguém, se eu falei com alguém, e relatei, né, para ela isso aí. E foi algo assim que, como eu disse no início, que eu sempre fui ligado à religião desde os 15 anos, né? Por frequentar a igreja evangélica e por ter estudado hoje com a mente mais madura para entender todos os lados, toda a situação espiritual, por ter também estudado e estudar ainda a Bíblia e muitos livros acerca desse assunto, hoje eu consigo ter um equilíbrio, mas confesso que não foi fácil, foi um momento assim bem difícil, passei alguns dias com aquilo na cabeça, não conseguia dormir, não conseguia falar para as pessoas, porque de medo assim, o que elas podem pensar, né? Porque a gente sabe que existe muito julgamento hoje. Se alguém conta um fato que aconteceu, um sonho, ou até mesmo um EQM, então há julgamentos, né? Então, depois de muito tempo é que eu fui conversando com um, conversando com outro, que eu fui entendendo o que era, na verdade, esse sonho, né? Eu acredito que eu deva ter ido para um lugar nada muito bom, que na verdade não foi, mas que me trouxe uma lição muito grande de vida, sabe? Eu pude rever muitas coisas, aproveitar a vida de uma forma melhor, procurar ser uma pessoa melhor, né? E então essa experiência já vai para mais de 10 anos, e até hoje eu consigo lembrar detalhe a detalhe, até do cheiro, um cheiro podre que tinha lá, sabe? A imagem daquela mulher à minha frente, com a mão estendida, esquelética, o rosto, parte com carne, parte não. E então, todas as vezes que eu penso nisso, me traz uma lição, para que, de repente, para que futuramente, o futuro a Deus pertence, né? Para que eu não, com as minhas atitudes, eu não vá para lá, né? Que a minha morada não seja lá. Então, isso me remete ao que? A procurar ser uma boa pessoa, procurar fazer o bem. Eu sei que às vezes é difícil, né? Que é mais fácil praticar o mal que o bem, mas a lição de vida que fica para mim é isso. É praticar o bem, é se aproximar de pessoas boas, é procurar Deus e entender qual é o propósito de vida, né? Então, essa experiência para mim, depois disso não mais, foi a primeira, até hoje foi a única, mas eu acho assim que serviu de uma lição muito grande para mim e até para algumas pessoas que eu comento, que eu falo, que eu explico a situação que eu passei, para elas também, elas têm uma visão de que a gente pode melhorar e que às vezes a gente tem essas experiências é porque Deus está ajustando alguma coisa, né? Para quem acredita em Deus, está ajustando alguma coisa na nossa vida. Então, é a lição que eu trago para mim até hoje.